Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar comunicando com cada um de vocês. Dessa feita para mais um tema das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos aí a lição de número 7, de 18 de agosto de 2019. A lição traz como título a mordomia dos dízimos e ofertas. Essa é uma lição que eu confesso para vocês que é uma lição que nos traz um desafio tratar de uma temática tão emblemática quanto essa, que é falar de dízimos e ofertas na atualidade. Desde já eu quero deixar bem claro que eu não sou contra o dízimo, não sou contra as ofertas, isso eu quero deixar bem claro desde o início, mas eu também não posso fazer um comentário de uma maneira irresponsável. Esse é um tema que exige uma responsabilidade no seu comentário. Sabemos que o dízimo ele é algo bíblico, nós vimos no Antigo Testamento, nós temos a base para o dízimo, e até mesmo antes do estabelecimento dos preceitos mosaicos, já se trabalhava com a questão do dízimo, já se de uma certa forma pagava, devolvia o dízimo em certa forma, e eu não quero fazer vista grossa a uma realidade. Nós vimos que era uma prática do Antigo Testamento, um preceito que se tornou um preceito judaico. Mas também eu não posso ser irresponsável em querer tratar o dízimo de uma maneira leviana. E às vezes quando esse tema ele é abordado, dízimos e ofertas, os dois temas são abordados juntos. E eu tenho para mim que há uma intencionalidade ao se abordar dízimos e ofertas ao mesmo tempo, porque segundo a minha concepção, as duas coisas deveriam ser tratadas de maneira separada. Deveria se estudar dízimo dentro do seu contexto e oferta também dentro do seu contexto. E muitas das vezes, quando se coloca dízimos e ofertas juntos, segundo a minha visão, aqui já é uma crítica que eu tenho quanto ao estudo dessas temáticas, na minha concepção, quando se coloca dízimos e ofertas juntos para ser tratado, isso é feito de maneira proposital, exatamente para tornar o tema como se tratasse do mesmo assunto, como se dízimos e ofertas fossem a mesma coisa, e de maneira proposital coloca os dois juntos para que não sejam tratados de forma isolada. Porém, sabemos que o homem é um ser de intencionalidade e tudo que ele faz com uma intenção. E eu não quero estar aqui sendo conivente com nenhum tipo de leitura premeditada, nenhum tipo de leitura que haja uma certa intencionalidade no sentido de fazer com que as coisas devam ser vistas apenas com um olhar. Então, repito, não sou contra o dízimo, não sou contra a oferta, mas eu prefiro que esses temas eles sejam estudados de forma isolada. Sabemos que dízimo diz respeito à décima parte, o 10% de algo, e a oferta ela não há um limite, não há uma estipulação em relação à oferta, principalmente a oferta dentro do contexto do Novo Testamento, que é a chamada de oferta alçada. Mas, como já falei, como o tema ele está para ser tratado, como se tratasse de um mesmo tema, dízimos e ofertas, como se eles necessariamente devessem andar lado a lado, a temática torna um tanto quanto desafiadora tratar da mesma. Mas eu vou procurar ser fiel à minha consciência, ser fiel à minha maneira de enxergar as coisas. Não espero compreensão por parte de alguns quanto à maneira que irei tratar, porque não tratarei do tema com leviandade. Aí o textuário da nossa lição nos apresenta: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Esse texto aqui, de Malaquias 3,10, é um dos textos mais usados, mais conhecidos. Ele vai aparecer aí dentro da leitura bíblica em classe, a qual vou estar lendo, não apenas vim detendo a essa parte aqui selecionada na lição, de Malaquias 3, 7 ao 12, como a leitura em classe apresenta, e não me detendo apenas como comumente se faz para defender ou para se ensinar
a prática do dízimo se faz com base apenas no versículo 10 do capítulo 3 de Malaquias. Eu não farei isso, irei ler um contexto maior para que nós entendamos o próprio contexto desse texto, quando dá ordem para que se traga o dízimo e que se dá algumas advertências e algumas exortações para sabermos o contexto desse texto, para não estarmos fazendo isso de forma isolada. Então, logo após apresentar aqui a lição, aqui a verdade prática, já estarei indo para esse texto aí, não apenas o capítulo 3, mas todo o livro de Malaquias, para nós entendermos, pontuarmos o porquê dessas admoestações. A verdade prática nos apresenta: a entrega dos dízimos e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Sem sombra de dúvida, dizimar e ofertar é um privilégio para aqueles que querem demonstrar o seu amor a Deus, demonstrar gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está no livro de Malaquias, capítulo 3, versos 7 ao 12, mas como já falei, eu não irei me deter apenas a esse texto, porque eu acho que é pouco demais para tratar dessa temática. Então já iremos para o livro de Malaquias, tratando a partir do capítulo número 1, até chegarmos aí ao capítulo 3 do livro de Malaquias. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, será uma leitura extensa, mas para ser fiel à minha consciência, aquilo que, e para também ser entendido no meu posicionamento diante dessa temática, como falei, eu trataria do dízimo separado das ofertas, não colocaria como sendo a mesma coisa ou se tratando do mesmo eixo temático, mas a lição assim o faz. Bem, no livro de Malaquias, no capítulo de número 1, nós temos aqui Deus trazendo uma advertência através do profeta para a classe sacerdotal, os sacerdotes pecadores, homens que haviam se afastado de Deus. Aqui no capítulo de número 1, a esses homens Deus traz uma repreensão, e logo aí no capítulo 2, na sequência, nós vimos que esses sacerdotes, esses líderes, esses chefes religiosos, esses pastores da época, podemos dizer assim, eles acabaram contribuindo para que o povo também se desviasse da vontade de Deus. Então, primeiro, a repreensão de Malaquias, basicamente é um texto que ele está dirigido, em primeiro lugar, ao pecado, contra o pecado dos sacerdotes, que acabaram também levando o povo a desviarem-se diante de Deus. Mas num sentido mais geral, num sentido mais específico falando, o livro de Malaquias está se tratando do pecado exatamente daqueles que deveriam guardar a santidade de Israel, que eram os sacerdotes, e eles acabaram pecando diante de Deus e levando o povo também a se afastarem de Deus. Bem, aí logo no primeiro capítulo, os versos primeiros, nós temos o seguinte: eu vou estar lendo de uma maneira assim corrida, e naqueles versos que eu achar necessário deter, eu estarei me detendo. Então aí no capítulo 1 do livro de Malaquias nós temos peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Então esse primeiro verso já nos fala o peso da palavra, fala do teor, da seriedade que era a palavra trazida por Deus, por intermédio da parte de Deus, por intermédio do profeta Malaquias. Portanto, o peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. O verso 2: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Os dois eram irmãos, Jacó e Esaú, mas Deus amou a Jacó, que a princípio não era o herdeiro das bênçãos. Aborreci a Esaú e fiz dos meus montes uma assolação. Aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Aí o verso 4: ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, porque o Senhor estaria contra eles. E lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Verso 5: e os vossos olhos o verão, no caso a justiça do Senhor, o castigo do Senhor, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel.
O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Isso aqui é muito interessante. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E eu sou pai. Olha, se eu sou pai, olha o que Deus está colocando. Isso aqui é bem interessante, que mostra a relação do filho para um pai, do servo para o seu senhor, e qual tem sido a relação do seu povo para Deus enquanto seu pai, que é o que está no verso de número 6. O filho honrará o pai, o servo a seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, que ele é pai e ele é senhor, e se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes. Aqui o verso 6 está bem claro que a falta de temor, a falta de honra, está partindo nesse primeiro momento no livro de Malaquias dos sacerdotes, da liderança do povo de Israel, a liderança espiritual, que Deus está cobrando exatamente que onde está o temor, onde está a honra por parte dos sacerdotes. Vou reler o texto para que não haja nenhuma dúvida. O filho honrará o pai, o servo a seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais, os sacerdotes faziam isso, que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Então o sacerdote desprezava o nome do Senhor e dizia, em que nós te desprezamos. E esse tipo de linguagem, ele vai aí ocorrer tanto no capítulo, aqui no capítulo 1, quanto no capítulo 2, quanto no capítulo 3, o sacerdote se dando de desentendido em relação àquilo que Deus estava cobrando por sua parte. Então, voltando ao texto, diz o Senhor dos exércitos, a vós sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis, em que desprezamos o teu nome? Aí o verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Então, pão imundo, aquilo que Deus não requeria, era oferecido diante do altar do Senhor, profanando o altar, e ainda eles diziam, em que havemos profanado? Nisto a que dizeis, que a mesa do Senhor é desprezível. Então havia um desprezo do sacerdote em relação à casa do Senhor, em relação ao altar, em relação à mesa do Senhor, e com esse desprezo à mesa do Senhor, eles estavam profanando o altar e estavam desprezando o próprio Deus. Verso de número 8. Porque quando trazeis animal cego, olha o tipo de animal. É interessante que a história confirma que as pessoas traziam animais para serem entregues no templo, para o sacrifício, como esse animal tinha que ficar ali 1 ano, que era o tempo necessário para a purificação, para poderem ser sacrificados. Esses animais bons, segundo a história, os sacerdotes ficavam com esses animais e pegavam dos seus currais animais cegos de todo jeito e ofereciam ao Senhor, profanando, desprezando o altar do Senhor. Porque quando trazeis animal, verso de número 8, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal, apresenta-o ao teu príncipe, e terá ele alegria em ti, terá ele agrado em ti, se tu apresentares ao teu rei, ao teu príncipe, ou aceitaria ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, o que Deus está dizendo, se você tivesse que levar isso para o teu rei, ele aceitaria a tua oferta, ele aceitaria a tua pessoa, ele ficaria satisfeito com a tua posição, com a tua atitude, como tu tens feito para comigo. Se tu fizesses assim para o teu príncipe, ele aceitaria? Certamente não, que aqui é uma pergunta retórica. O verso 9, agora pois suplica, aqui Deus chamando ao arrependimento, agora pois suplica o favor de teu Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Verso 10. Quem há também entre vós que feche as portas e não atenda e não acenda debalde o fogo de meu altar, fogo estranho, debalde o fogo do altar. Eu não tenho prazer em vós, dizendo aos sacerdotes, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Uma vez que Deus rejeitava o sacerdote, as suas ofertas também elas haviam sido rejeitadas
pelo Senhor. Verso 11. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos, louvado seja Deus. Aí agora o verso de número 12 do capítulo 1. Mas vós o profanais quem? O meu nome. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. Verso de número 13. E dizeis, eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis, muito interessante isso aqui, assim fazeis a oferta, ser-me aceito isso, essa coisa, isso, ser-me aceito da vossa mão, diz o Senhor dos exércitos. Claro que não. É uma outra pergunta retórica. Aí o verso de número 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Quem é o enganador aqui? O sacerdote. Então, nós vemos aqui o peso, a seriedade desse texto de Malaquias, cujo alvo principal, em primeira mão, é exatamente a pessoa do sacerdote, daquele que ele dera, que se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, seria a figura dos pastores da liderança. Pois, maldito seja o enganador, que tendo o animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. E aí no capítulo 2 ele continua o discurso, ainda em relação ao sacerdote. E agora, ó sacerdotes, capítulo 2, versículo 1 do livro de Malaquias. E agora, ó sacerdotes, esse mandamento vos toca a vós sacerdotes. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Porque vocês não põem isso no coração, que eu já vos rejeitei. Verso 3 do capítulo 2. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com elas sereis tirados. Verso 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos exércitos. Verso de número 5. Meu concerto com ele foi de vida e paz, e eu las dei para que me temesse, e meu temor para que me temesse, e meu temor e assombrou-se por causa do meu nome. Verso 6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Isso aqui é muito interessante, quando o Senhor está falando da promessa feita a Levi. A lei do Senhor, a lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou muito da iniquidade. Porque, aí vem o verso 7, uma repreensão e um ensinamento, uma advertência para o sacerdote. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, ou seja, o conhecimento, guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, buscarão o ensinamento, as diretrizes divinas, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Então aqui mostrando qual é a função do sacerdote. Mas vós, sacerdotes, aí o versículo de número 8, mas vós vos desviastes do caminho, a muito fizestes tropeçar. Quais são esses muito? O povo. Então o sacerdote desviou, e há muitos e eles fizeram tropeçar, que foi o povo. Corrompestes o concerto de Levi, que andava na minha presença, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Verso 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis,
e indignos diante de todo o povo, e caiu em descrédito o sacerdote. Aí, como o sacerdote havia desviado, o povo também se desviou e já não respeitavam mais as ordenanças divinas, inclusive no tocante à questão do dízimo, que o próprio sacerdote já não respeitava mais a função do dízimo. Então aí o verso 9, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. E aí continua aqui o verso 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? É interessante que mesmo que a partir daqui, Deus já vai começar a falar também com o povo, mas ele está se dirigindo ao sacerdote. Mesmo que daqui para frente a gente vai ver que começa o povo a entrar também na exortação divina, mas a palavra é dirigida ao sacerdote, como é aqui no verso 10 do capítulo 2. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Então, falando do povo também agora, começa a desviar. Verso 12. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. O que vela, o homem que fizer isso, o que vela e o que responde. Tanto o que vela, o que deveria guardar, como aquele que deveria responder pelo povo. E o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos, que é o sacerdote. E ainda fazeis isto. A palavra está sendo dirigida ao sacerdote, não esqueça isto. Aí o verso 13 do capítulo 2. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Seja o choro, o gemido da injustiça, da impiedade, está cobrindo o altar, de modo que Deus não olha mais para a oferta da mão do sacerdote. E dizeis, por quê? Por que o Senhor? Aí dizeis, por quê? Aí pergunta, aí o Senhor vai dar a resposta. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, as esposas dos sacerdotes, cujas lágrimas estavam chegando diante do altar do Senhor. Fostes o quê? Porque o Senhor foi testemunho entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Que palavra dura. Aí o verso de número 15. E não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito, e por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Aí o verso 16, o Senhor prossegue falando para o sacerdote. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Verso de número 17. Enfadai ao Senhor com vossas palavras, sacerdotes. Enfadai ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que enfadamos? Aí nós vamos ver aqui agora que há um discurso aqui, que ele vai prosseguir durante todo o capítulo 3. Esse diálogo de Deus aqui fazendo perguntas de forma retórica e traçando o diálogo no qual Deus mesmo coloca a pergunta e se coloca na condição do sacerdote diante das perguntas. Então olha o que diz o verso 17. Enfadai o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis. Aí o Senhor dá voz ao sacerdote. Em que o enfadamos? Aí o Senhor vai responder, nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E eles dizem isso através de quê? Das suas atitudes. E desses é que ele se agrada, do mal que o Senhor se agrada. Onde está o Deus do juízo? Essa era a postura do sacerdote. Aí o capítulo 3, que vai entrar no texto da lição, capítulo 3.
Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Aqui é algo profético. E de repente virá ao seu templo o Senhor, apontando para Jesus, porque se cumprirá isso no futuro, é uma profecia. A quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Verso de número 2 do capítulo 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives para queimar, purificar, e como o sabão dos lavandeiros para lavar toda a iniquidade do seu povo. E assentar-se-á afinado e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, a tribo sacerdotal, e os afinará como o ouro e como a prata. Então o Senhor, depois de purificado, ele vai dizer, então ao Senhor trarão ofertas de justiça. Uma profecia que há de se cumprir, que tem se cumprido ou que há de se cumprir no futuro. Aí o verso 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, como no passado, e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para juízo, e sereis testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro. E perverte o direito da viúva, que deveriam ser contemplados com os dízimos, com as ofertas e com os dízimos, e perverte o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, verso de número 6 do capítulo 3 de Malaquias, porque eu, o Senhor, não mudo, eu não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos, por causa da misericórdia de Deus. Aí o verso de número 7. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Deus agora falando tanto para o sacerdote como para o povo representado na figura do sacerdote. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então é essa a mensagem que Deus traz ao sacerdote e agora em extensão ao povo. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. E aí ele faz uma pergunta, o próprio Deus, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí nós vamos para o verso de número 8. Olha o que o verso 8 diz. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E aí o Senhor vem dizendo, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então nós temos aqui que dentro desse contexto aqui, nós vemos aqui que a reclamação de quem estava roubando ao Senhor em primeira mão era para os sacerdotes. E em consequência também o povo que já não acreditava mais na classe sacerdotal também estava entrando pelo mesmo caminho. Então, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e ainda dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Toda a nação aqui está envolvida na maldição. Aí o verso 10 vai entrar agora em cena, que é o texto que é tomado para defender o dízimo e se abordar o dízimo de uma maneira assim até mesmo irresponsável. Ao verso 10... Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A casa do tesouro é nada mais, nada menos do que um depósito que tinha no fundo do templo, que era um depósito onde guardava os mantimentos, para que houvesse mantimento tanto para o sacerdote, para o levita, como para o órfão, a viúva, para os necessitados. Então agora, diante da ameaça, diante da cobrança de Deus, que eles haviam roubado, o Senhor vai dizer exatamente que eles roubavam que os dízimos e as ofertas que deveriam ser para a manutenção da casa do Senhor. E aí o povo já não estava mais ofertando porque não acreditava, e aquilo que era ofertado os sacerdotes também já estavam desviando, não cumpria com a finalidade.
Aí o verso 10, então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção de tal, que dela vos advenha maior abastança. Deus falando para o povo, para o sacerdote. E por causa de vós, ou seja, por amor de vós, povo de Israel, vós e o meu povo, e aqui inclui o povo e o sacerdote, por amor de vós, repreenderei o devorador. Seja o gafanhoto, o devorador, aquilo que devorava a lavoura para que a lavoura não produzisse ou não produzisse em pouca quantidade, o Senhor ia derramar uma bênção sobre a terra para que a terra pudesse produzir frutos. Por causa de vós, repreenderei o devorador. Lembrando que devorador aqui não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com Satanás. Devorador eram as pragas da lavoura, como, por exemplo, os gafanhotos, pulgões, gafanhotos daquela época. Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações os chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que vos tenho falado, o que tenho falado contra ti. Eles têm, além de roubar, eles ainda falavam agressivamente contra Deus, mas diziam que nós temos te agredido. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem piedade, se edificam, sim, eles temem ao Senhor e escapam. Eles tentam ao Senhor, melhor dizendo, e escapam. Era a posição do povo em ver tanto desmando na nação, e porque, principalmente, o que o sacerdote que deveria ser o modelo, havia se afastado, se desviado do Senhor. Verso 16 do capítulo 3. Então aqueles que temem ao Senhor, falem cada um com o seu companheiro, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. E aí, nós vamos para fechar logo todo o livro, o capítulo 4, o verso 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como palha. Aqui já fala de um dia escatológico. E o dia em que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis, fala da liberdade, e crescereis como bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, que aqui é uma referência a João Batista, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o que eu quis passar aqui nesse primeiro momento, desse contexto, é mostrar em que contexto nós temos a repreensão. Nós temos a ordem de trazer o dízimo, e antes de tudo, nós temos a repreensão de que estaria roubando ao Senhor. Quem estava roubando? Em primeira mão eram os sacerdotes. Eu sei que essa palavra é dura, muitos não querem ouvir, porque muitos daqueles que se valem do texto para cobrar o dízimo, para tornar o dízimo como se fosse um imposto para a igreja, usa desse termo para poder repreender o povo, repreender a igreja, que é aqueles que não pagam o dízimo porque estão roubando ao Senhor, que tem que trazer o dízimo à casa do tesouro, mas se esquece que os primeiros maus exemplos estavam vindo da parte do sacerdote,
Não estou querendo com isso querer justificar o povo de Israel, que fazia mal, algo mal diante do Senhor. Mas é mostrar que quem abriu o caminho para a maldição, quem fazia aquilo que era errado, quem estava roubando ao Senhor, era exatamente os sacerdotes. Infelizmente, nós podemos ver com tristeza que não é diferente em muitos lugares no dia de hoje, onde homens que se dizem servos do Senhor, que se dizem líderes, pastores, que se dizem dignos, habilitados para receber dízimos e ofertas, estão fazendo iguais os sacerdotes naquele contexto de Malaquias, roubando ao Senhor, se dando bem na vida, se enriquecendo, explorando a vida da igreja, e quando na verdade não está tendo mantimento na casa do Senhor. Então a ordem que Deus deu, Deus estava revoltado, era com os sacerdotes e em consequência também com o povo, porque eles aprenderam com os sacerdotes a desviar-se de Deus. E não é diferente na atualidade, muitos que você tem deixado de ser fiel a Deus, quem sabe nas suas ofertas ou até mesmo no dízimo. Muitos às vezes têm aprendido com a liderança porque eles não têm honrado ao Senhor, não têm honrado a função para a qual eles foram chamados. Aí no capítulo de Mateus, eu acho bem interessante, porque Mateus ele é um texto, aí o capítulo 23 de Mateus, Jesus ele vai trazer à tona a hipocrisia dos fariseus. Quem eram os fariseus dentro desse contexto? Eram homens que procuravam observar a lei à risca, mas não tinham o temor do Senhor. E aqui esse texto aqui que nós estaremos lendo traz exatamente uma repreensão da parte do Senhor. Não que o texto, como muitos usam infelizmente, usa que o texto é uma defesa do dízimo na nova aliança. Não é defesa de dízimo. A ideia do texto aqui é exatamente trazer à tona a hipocrisia dos fariseus, a hipocrisia dos escribas. Esse é o sentido, essa é a principal intenção do texto. Repito, não é que o texto em si ele está dizendo que não deva devolver o dízimo, como sendo um preceito judaico, que o dízimo é um preceito judaico, se tornou um preceito judaico. Não há erro nenhum em alguém dizimar, erro nenhum. Mas deve-se deixar bem claro, dentro de um contexto bíblico, que o dízimo é sim um preceito legalista, é um preceito judaico. E é meio perigoso quando nós tomamos um preceito e abrimos mão dos demais. E os demais preceitos do judaísmo, porque eles não são colocados em conta. Porque o único preceito que nos interessa é o preceito do dízimo e das ofertas. E geralmente tratamos desses dois temas juntos, como se dízimos e ofertas fossem a mesma coisa. Não há erro nenhum em a igreja dizimar, em a igreja ofertar. O grande problema é querer tornar isso como uma lei, como se nós tivéssemos que, em Cristo, pagar um imposto para podermos servir a Deus. Pagar o imposto, que o dízimo era uma espécie de um imposto, que você tinha que pagar aquela porcentagem. E é interessante que o homem nenhum pôde se chegar a Deus tomando a lei pela lei, mas o homem tinha que entender qual era o princípio da lei, o princípio da gratidão por trás do dízimo, da oferta, o princípio do sábado, do amar a Deus. Todos os princípios da lei, eles continuam válidos. Todos os princípios, não é apenas o princípio do dízimo e da oferta. Todos os princípios por trás dos 10 mandamentos, por trás toda a lei moral, tudo aquilo continua válido até hoje. E porque muitas das vezes nós abrimos mão desses outros princípios e queremos defender apenas um preceito, isolando os demais princípios da antiga aliança. É isso que me preocupa, é onde está o meu ponto de crítica. Mas vamos então para Mateus capítulo 23. Aí, mais especificamente, o verso 13 até o verso de número 24 nos diz o seguinte. Verso 13 do capítulo 23 de Mateus. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus conhecia um fariseu, um hipócrita de longe. Jesus conhecia o interior de um fariseu e de um escriba. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. E quantos ainda fazem isso? Por isso sofrereis maior rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra
para fazeres prosélito para o judaísmo, e depois de ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Então, pelo templo não tinha problema jurar, mas se jurar pelo ouro do templo, aí já tinha problema, porque era a parte que lhes cabia, que lhes importava, que era o dinheiro, como não é diferente na atualidade. Você pode até não ter um zelo pela casa de Deus, mas desde que você esteja em dias com o ouro da atualidade, com os dízimos, com as ofertas, aí você pode, às vezes, até não temer a Deus. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta, que está sobre o altar, é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Qual é maior, é Deus ou a igreja? É a igreja, o templo, ou Deus do templo? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita, que é Deus. E o que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Aí o verso 23, Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dais o dízimo. Aqui o contexto de Jesus falar do dízimo é exatamente tomando o dízimo como um mero imposto. Alguém que cumpre a obrigação, o preceito judaico de pagar o dízimo como um mero imposto, mas esquece daquilo que há de mais importante. É errado pagar o dízimo? Não. É errado pagar o imposto do dízimo? Não. Mas o que Jesus está trazendo aqui é exatamente a hipocrisia de alguém achar que o dízimo, que esse preceito é mais importante do que o temor a Deus. Então, olha o que o texto está dizendo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezai o mais importante da lei, que é exatamente o que? Os princípios. E desprezais o que é mais importante, olha que está falando aqui da lei, mostrando que o dízimo era um preceito da lei. E a igreja não vive mais debaixo da lei. Mas está dizendo aqui que eles cumpriam a lei, o preceito da lei, de dar o dízimo, de tudo, das primícias, do campo, etc, etc. Mas eles desprezavam o mais importante da lei, que era exatamente o juízo, fazer juízo, justiça ao órfão, à viúva, era o juízo e a misericórdia. Então, vocês desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Quais coisas? Dar o dízimo. Essas coisas, no caso, o juízo, melhor dizendo. Deveis, pois, fazer essas coisas. Que coisas são essas? O juízo, a misericórdia, a fé. E não omitir aquelas, que era exatamente o dízimo, o imposto, o dízimo, lá do endro, do coentro, do cominho, etc. Então é isso que o texto está dizendo. Olha, devias, porém, fazer essas coisas, praticar o juízo, a misericórdia, a justiça, a fé, porém, sem omitir aquelas outras. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. E aí o Senhor fala da exortação, traz exortação, exatamente o quê? Ao escriba e ao fariseu hipócrita, que apesar de dar o dízimo, não cumpria a justiça, não cumpria os preceitos, não cumpria aquilo que há de mais importante, que é o temor a Deus. Então esse texto, de fato, ele é utilizado para uma defesa do dízimo no Novo Testamento, mas o texto não é feito para isso. O contexto do texto não é a isso que se propõe. Como já falei, o texto ele deixa bem claro que não há nenhum erro em dizimar, não pode fazer isso, não há nada de errado. Porém, lembrando que isso são preceitos judaicos.
Porém, o mais importante é a justiça, é a fé, é a misericórdia, é exatamente o temor a Deus acima de tudo. E um outro texto que eu também quero ler com vocês, que é um texto bastante interessante, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 1 até o verso de número 14. Nesse texto aqui, nós vamos ter as admoestações quanto à contribuição, que é algo totalmente embasado dentro do Novo Testamento, que não é mais um preceito judaico, mas é uma admoestação para aqueles que estão debaixo da nova aliança. Então, o que nós temos de admoestação aqui, Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, que são as ofertas, quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me englorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos, tem sido de exemplo. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de que, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem despercebido, não vos envergonhamos, a nós, para não dizermos a vós, desse firme fundamento de glória. Portanto, tive por necessário exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparasse de antemão as vossas bênçãos, no caso as ofertas, já antes anunciada, que você já viu anunciada antes que dariam, para que esteja pronta como um bênção e não como avareza. Verso 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. A lei da semeadura. Aquele que fecha o coração para a obra, aquele que não tem amor, não tem liberalidade, ele também não receberá se o seu coração está preso, ou fechado para Deus, mas não no sentido como se fosse uma lei, mas é o sentido da liberalidade. Então, aquele que semeia, ele vai colher com abundância. Isso é algo bíblico. Então, o que nos diz aqui, isso digo que o que semeia pouco, também pouco se fará. O que semeia abundância, a abundância também se fará. E aí o verso, Paulo está indo falando dessa contribuição que ele há de ser feita aqui entre os irmãos. E aí ele diz aí no verso 7, que é muito interessante. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ou seja, eu estou indo a vós para tirar uma contribuição em favor dos santos. Agora, cada um contribua segundo propôs no seu coração. A ideia aqui de contribuir segundo o que propôs no coração fala de uma contribuição voluntária. Não fala da estipulação de uma cota, de uma porcentagem, nada disso. Não estamos tratando de judaísmo. Não estamos tratando de preceito judaico, onde tinha que dar 10%, o quinto disso, daquele outro. Não é nada disso. O que Paulo está colocando aqui é que cada um contribua segundo propôs no seu coração. E diz mais, não com tristeza ou por necessidade. Se eu tenho que contribuir ou dizimar, isso me dá uma tristeza porque eu vou desfalcar meu orçamento, é melhor que eu não dê. Quantos estão contribuindo ou dizimando, principalmente dizimando, porque tem aquela obrigação de tirar os 10%, e aí fazem isso com tristeza, ou por necessidade, porque é uma lei que o obriga a fazer isso. Isso vai de encontro ao que Paulo está ensinando. Porque o que o texto coloca aqui é que cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então a ideia aqui é da liberalidade na nova aliança. Aí o verso de número 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres,
sua justiça permanece para sempre, as bênçãos daquele que tem um coração liberal. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço, da oferta, do ofertar, porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus pela fidelidade daqueles irmãos, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com ele e para com todos. Aqui pegando a liberalidade dos dons, tanto os dons financeiros quanto a vida, os demais dons, colocado no mesmo rol dos dons financeiros. E pela sua oração por vós, por todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelência da graça de Deus, ou da excelente graça de Deus, que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Então nós vimos aqui, à luz desses textos, e à luz de um contexto maior do que a vida com Cristo, que a igreja, de fato, ela foi chamada para servir ao Senhor com alegria, para ter um coração liberal na obra de Deus. Sabemos que obra nenhuma pode se manter sem a ajuda financeira. Isso é bíblico. Seja por meio da oferta, seja por meio do dízimo. Agora, o que deve deixar-se bem claro é que nós não pagamos imposto para servir a Deus. É que nós temos que ter cuidado, porque de fato, para que também o nosso coração não envaideça, que nós não venhamos a nos orgulhar e também fechar o nosso coração para a obra de Deus e deixar de contribuir. Seja lá a sua contribuição através dos dízimos, que você quer manter esse princípio do dízimo, lembrando que é um preceito, foi um preceito judaico, mas não há erro nenhum em mantê-lo, porque no caso não trará nenhum mal para a obra de Deus. O dízimo não causa nenhum mal, pelo contrário, é um bem, é uma bênção. Então, seja através do dízimo, ou através da oferta alçada, da oferta voluntária, como nos é ensinado no Novo Testamento, mas que o nosso coração não se feche para a obra de Deus. A despeito de que, infelizmente, muitos da liderança, a exemplo do que o sacerdote estava fazendo de Malaquias, estão roubando ao Senhor e levando o povo também a fazer o mesmo, a fechar o coração para Deus, a roubar de Deus ou a não ser grato a Deus, que seria a melhor expressão, pelas bênçãos que Deus tem nos dado. É Ele que nos dá a saúde, é Ele que nos dá a força, é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá tudo. E só compete a nós ser agradecidos a Ele. E se eu posso ser grato a Deus através da minha oferta, ou através até mesmo do meu dízimo, através dos meus dons, do meu talento, do meu serviço, por que não ser? Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine a viver na sua graça, a viver dirigidos, direcionados pelo seu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, aí eu já comentei a lição, fiz o comentário da leitura bíblica em classe, que aqui na lição é só Malaquias 3, 7 a 12, eu já comentei dentro de um contexto maior. Então vamos para a lição e pontuar alguma coisa aqui que houver necessidade, que o comentarista ele esteja trazendo aqui para nós. Aí na introdução, o comentarista coloca que nessa lição estudaremos os dízimos e as ofertas na obra de Deus. Veremos de um lado que os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser entregues com amor e alegria, fidelidade. E por outro lado, a liderança eclesiástica deve aplicar esses recursos de forma reta, fiel e transparente. Aí o primeiro tópico da lição, as fontes de recursos da igreja local. De onde a igreja tira os seus recursos para se manter? Dos dízimos e das ofertas, de onde pelo menos deveria vir ou deva vir todos os recursos da igreja. A igreja local tem como fonte legítima de recursos, dízimos e ofertas. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. O fundamento para essa legitimidade, aqui tomam como legitimidade para o fundamento o Antigo Testamento e aquela passagem de Mateus que nós lemos, que
em certo sentido, aborda a questão. É fundamento para defender o dízimo? Sim. É fundamento para defender a oferta? Sim. Porém, cada coisa dentro do seu contexto. Mas a base são esses textos para que se defenda a prática do dízimo e da oferta. Não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma pessoa ou de um grupo ou denominação, mas pela necessidade natural da obra de Deus. Aqui o que o comentarista está colocando é que as ofertas e o dízimo não é uma imposição de alguém, mas é fruto da necessidade da obra de Deus. E a obra de Deus carece, sim, sem sombra de dúvida. Subtópico 2, o cuidado com os recursos externos. Com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governos ou de órgãos públicos ou de organismos financeiros. Isso aqui é muito interessante, que o comentarista ele está colocando o cuidado que a igreja deve ter para que ela não seja mantida por órgãos públicos ou de dinheiros ilícitos, práticas ilícitas que vêm de encontro à palavra de Deus. A igreja, enquanto uma organização, ela deve ser mantida pelos próprios fiéis, pelos próprios cristãos, e jamais a igreja ela deve estar sendo financiada por políticos, como infelizmente muitas o são, ou por dinheiros aí vindo de fontes obscuras, porque isso compromete a autonomia da igreja, compromete a autoridade, compromete a santidade da igreja. Aí o subtópico 3 desse primeiro ponto fala sobre outras fontes de recursos. Se a igreja local tiver um centro social de amparo às pessoas vulneráveis, não há impedimento para que o poder público envie recursos para tal ação social. Aqui está mostrando que caso a igreja ela tem uma obra social de cunho mais abrangente na sociedade, por exemplo, a cuidar de mendigo, de pessoas de rua, etc., etc., que não há nenhum erro de que haja uma parceria nesse sentido, uma obra reconhecidamente social, legalizada, mas que é mantida pela igreja, que não há nenhum erro de ter uma ajuda do poder público. O que, na minha concepção, a gente deve ter cuidado é de não fazer obras de fachadas típidas como obra sociais, mas mais para fazer uma lavagem de dinheiro, como infelizmente nós sabemos que existe. Isso é um crime, isso é um pecado, isso é usar da igreja exatamente para cometer erros, coisas que desagradam a Deus. Mas a igreja ela deve ter cuidado, muito cuidado sobre o seu papel social, sobre o seu papel espiritual, e ela ter cuidado de se manter segundo os padrões da palavra de Deus. Aí o tópico 2 da lição fala sobre a base bíblica para dízimos e ofertas. E os dízimos no Antigo Testamento, dízimo aqui vai colocar aqui que o dízimo é a 10ª parte, como nós já falamos. Vamos ver aqui a questão que o dízimo já era praticado mesmo antes que houvesse a lei determinada na lei de Moisés, já havia a prática do dízimo. A origem do dízimo, de acordo com a Bíblia, dízimo, como é a 10ª parte, teve a origem com Abraão. Abraão é citado que Abraão, quando ele vem ali da guerra, ali, que ele foi salvar o seu sobrinho Ló, Abraão ele deu os dízimos, deu de tudo quanto ele tinha, ele deu dízimo a Melquisedeque. Então aí toma esse ponto de partida como sendo da origem do dízimo, que Abraão ali de maneira mostrando uma gratidão a Deus, ele dá o dízimo de tudo quanto ele possuía. E aí o texto vai dizer que o dízimo, aqui o comentarista, o dízimo é do Senhor, como nós já vimos lá em Levítico, havia ordenança para que se trouxesse o dízimo de tudo, das primícias. Isso é algo bíblico, tudo vem de ti. Aí o 1 Coríntios vai reconhecer que tudo vem de Deus, tudo vem das mãos de Deus. Então nesse sentido, não só o dízimo, mas todo o nosso ser, tudo que nós temos vem de Deus. O que nós devemos ter cuidado em relação à questão do dízimo, aqui o comentarista ele alerta, nesse sentido, quando entregamos o dízimo, não restituímos nada, nem fazemos barganha com ele, pois como percebeu o rei Davi, tudo vem do Senhor. O objetivo do dízimo no Antigo Testamento, Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção da sua casa, para sustento da classe sacerdotal, para o cuidado com os órfãos e as viúvas. E aí Deus prometia bênçãos para aqueles que fossem fiéis à lei do dízimo. Aqui o comentarista ele coloca a sua visão sobre a questão do dízimo no Novo Testamento, aí cita aquele texto que nós já falamos dos fariseus,
quando na verdade o contexto ali não é defender dízimo em hipótese nenhuma, o contexto ali é mostrar a hipocrisia do fariseu, mas ao ensinarem a esses fariseus e escribas, Jesus diz que eles poderiam muito bem continuar dando dízimo e a oferta, dando dízimo de tudo, do cominho, do endro, do coentro, etc. Poderia fazer isso, que não havia nenhum erro nisso, mas não deveria esquecer do mais importante, que era o juízo, a misericórdia e a justiça diante do Senhor. Esse texto ele é tomado para defender o dízimo no Novo Testamento. Nós sabemos que precisa de mais argumentos para isso, porque o que prevalece na Bíblia, no geral, no tocante à nova aliança, é a voluntariedade, não é mais uma lei exposta para ser seguida, mas a voluntariedade o reconhecimento de que tudo vem de Deus e que nós devemos servir ao Senhor de acordo com as nossas forças, segundo o que Deus propõe no nosso coração, e servir ao Senhor com alegria. Repetindo, não há pecado nenhum em se devolver o dízimo, caso alguém queira. Então o dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. A Bíblia diz que o sacerdote, que o obreiro, deve viver do evangelho. Isso é bíblico. 1 Coríntios 9,14 é bíblico, entendeu? Que o obreiro deve viver do sustento do evangelho. E aí que a lição, por exemplo, nos coloca aqui, olha, no Antigo Testamento o dízimo servia para a manutenção dos sacerdotes e dos levitas. O princípio do sustento do ministério integral permanece no Novo Testamento. Assim, aos ministros do evangelho que se dedicam exclusivamente à obra do Senhor, que vivam do evangelho, segundo 1 Coríntios 9,14. Então isso é bíblico, que aquele que ministra no evangelho deva viver do evangelho. O dízimo é necessidade para assistência social. A Igreja de Cristo sempre teve compromisso com os órfãos, as viúvas e as pessoas carentes em diversas condições. Tiago diz que esta é uma verdadeira religião, que é visitar o órfão, a viúva, os necessitados. Então o dízimo ele é importante sim, as ofertas para a manutenção da obra social. O subtópico 3, oferta nas Escrituras. A igreja no Novo Testamento se expandiu e se multiplicou para ajudar os irmãos necessitados, bem como para expandir a obra missionária. A igreja apostólica usou do expediente das ofertas. Nós vemos aqui que a igreja ela tinha essa prática de tirar ofertas para ajudar aos necessitados, como nós já lemos aí no texto, quando fala dessa liberalidade dos irmãos para com os demais em termos das ofertas. E, finalmente, o último tópico da lição, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Como devem ser entregues os dízimos e as ofertas na igreja? Aqui o comentarista vai colocar que os dízimos devem ser entregues, tanto o dízimo como a oferta, deve ser com gratidão. Não por uma obrigação, não por uma necessidade, como a Bíblia coloca em relação à oferta, mas o dízimo deve ser feito com gratidão. O dízimo deve ser aqui, em se defendendo o dízimo, para quem defende o dízimo como algo presente na vida da igreja, e que não há nenhum erro, o dízimo há uma porcentagem que é calculada, e aqui é interessante que o dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. Então, se quer ser fiel no dízimo, como era o preceito judaico, era 10%. Então, esse 10% a partir de uma renda bruta. E aí, no caso, esse dízimo, aí o outro tópico vai apresentar que os dízimos e as ofertas devem ser levadas à casa do tesouro. E aí o comentarista vai colocar que o tesouro hoje é a tesouraria da igreja que está responsável na distribuição desses recursos. Aqui fala um pouco também sobre o dízimo dos empresários, a questão que o dízimo deve ser calculado com base na renda, e o controle dessa renda que deve ser feito por empresário, para que ali na sua renda mensal, quinzenal, seja que ele tire essa renda familiar, essa renda, no caso, se prolabore, para que ele possa contribuir a partir dessa renda. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu espero em Deus que eu tenha trazido algum comentário que tenha sido útil. Não me estranho se alguém escandalizar com alguma coisa que eu tenho falado, mas é a minha maneira de pensar, é a minha maneira de ver a temática. Para mim é uma temática muito difícil, uma temática que a gente tem que ter uma certa sanidade para tratá-la. Nós não podemos, de maneira nenhuma, querer forçar um texto a dizer o que ele não está dizendo. Repito, não sou contra o dízimo,
mas tem a minha visão de ver em relação ao dízimo como um preceito judaico e que pode ser utilizado no Novo Testamento como, no caso, a igreja pode utilizar, como tem utilizada, também em relação à oferta, que vejo embasamento bíblico para que todos ofertem, não apenas com 10%, mas segundo aquilo que Deus propôs no coração, seja 10%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 20%, 50%, ou até mesmo 100%, se alguém queira ofertar em dado momento. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, e isso deve ser feito de uma forma voluntária. Então, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração de maneira profunda. Um grande abraço e a paz do Senhor.